Olá, esse é o Papo de Polícia, o nosso novo canal de comunicação que busca trazer assuntos de interesse à Polícia Civil e de interesse à sociedade sul-mato-grossense. E hoje recebemos Andréa Ferreira, supervisora técnica do DIEESE, e Cláudio Souza, secretário do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Andréa, o que você me diz sobre a questão da LRF que o governo alega que ultrapassou o limite prudencial? Qual que é o prejuízo para o servidor público a ultrapassagem desse limite e o que o servidor público pode esperar com relação ao RGA de 2018, que é a revisão geral anual? Então, nós temos uma série de cuidados que o governo do estado, na verdade, deveria ter tido para que esse limite não fosse ultrapassado. Especialmente quando a gente considera que o governo do estado não fez nenhum aumento para nenhuma das categorias. A gente teve anos, na verdade, de reajuste zero. E ainda assim, agora ele apresenta documentos, né, são documentos oficiais, ele divulga cada 4 meses, é um relatório de gestão fiscal, que mostra justamente essa relação da receita corrente líquida com o gasto total de pessoal. E segundo o relatório do último ano, esse limite foi ultrapassado. Quando a gente faz esse percentual, esse limite ficou muito mais alto. E aí a LRF, ela dá uma série de instruções para o governo do estado, para o gestor público, para que esse limite volte para dentro daquelas faixas que são aceitáveis. Só que nós temos a Constituição Federal, nossa Carta Magna, e ela preconiza que todos os servidores públicos têm direito a uma revisão geral anual. Então, o que a gente pode esperar com base na Constituição é a revisão geral anual. O indicador hoje, a estimativa para a database maio fica na casa dos 2%. Então, não é um número expressivo e aí a gente tende a considerar, então, que o governo do estado seja capaz de dar esse percentual ou o percentual que for a época, a gente vai descobrir só um pouquinho mais para frente. Mas, de todo modo, hoje o governo do estado sabe, a partir desse último relatório, que ele tem que tomar uma série de medidas para que esse limite volte e aí sim haja mais segurança para ele poder fazer o reajuste anual, que é preconizado pela Constituição. Ok. Cláudio, nesse sentido, nós não tivemos a reposição salarial em 2015, o governo alegou que a gestão anterior já tinha antecipado a inflação, 2016 um abono de R$200, em 2017, depois de muita luta, 2,94 em outubro, excetuando a Polícia Civil. Como a Andréa disse, 2% de previsão é muito pouco, considerando aí esse lapso temporal sem reposição inflacionária. O que você acredita que o Fórum dos Servidores tem que utilizar para que o governo aplique pelo menos a revisão geral anual devida? Em relação a Mato Grosso do Sul, nós vemos aí uma política totalmente controversa à realidade. Primeiro, um governo atolado em denúncias de corrupção, que deu isenção fiscal para a JBS no valor de R$1 bilhão, alegando que não tem receita para revisar anualmente os salários dos servidores e, pior, para fazer investimento na área de saúde, de educação e de segurança pública. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca e aí você sabe muito bem que os policiais civis, militares, ficam jogados nessa fronteira sem nenhuma oportunidade de defesa. E o que acontece? O governo sequer, quando morre um policial, seja militar ou civil, vem a público manifestar solidariedade à família ou até aos profissionais que fazem o trabalho na fronteira de forma heróica, sem nenhuma estrutura devida. Tanto é que tem delegado e juiz que não quer trabalhar na fronteira porque não tem segurança. Então, cabe aí aos policiais civis e militares fazer o papel de prefeito, de padre, de delegado, de juiz e, infelizmente, o que nós vemos hoje? Chega na hora de revisar o salário dos servidores, o governo se pega a estrutura jurídica financeira do Estado para alegar falta de dinheiro, quando, na verdade, está investindo aí, vai investir 89 milhões para a conclusão do aquário, uma obra que não é prioritária para a sociedade. Então, nós vemos assim, que o governo precisa, na realidade, abrir o caixa de uma forma genérica, porque se você olhar nas contas do governo através do seu site, é claro que você não vai ver dinheiro. Mas dinheiro para concluir aquário, dinheiro para aumentar o repasse dos poderes, o governo tem. Então, assim, nós do Fórum vamos lutar para que os servidores tenham esse reconhecimento, falando de micro-universo, Mato Grosso do Sul. Nós não queremos ter aqui um Rio de Janeiro. Nós já tivemos aí um baque, você sabe disso, em relação à Previdência. Tomaram a Previdência dos servidores, criaram uma legislação espúria, sem nenhuma base constitucional, tendo em vista que a reforma da Previdência naufragou, não vai ser aprovada esse ano. E o governo do Estado aqui
teve acesso a 410 milhões de reais, dinheiro que sumiu em uma semana, certo? Dinheiro da Previdência, do servidor ativo, do servidor aposentado. Então nós acreditamos assim, embora a nossa colega do Diese muito bem falou dessa questão da estrutura jurídica financeira não estar aí condescendente com um reajuste maior, mas nós do Fórum não vamos aceitar novamente mais um ano de reajuste zero. E eu quero aqui desmentir o secretário Carlos Alberto de Assis, que foi num programa de rádio, dizendo que o governo tem, primeiro, colocado para o servidor uma forma de reajuste salarial consecutivas nesses últimos 3 anos e também dentro da concepção de promoções. Primeiro, ele está desinformado. Promoção não significa reajuste salarial. Segundo, não houve aumentos consecutivos. Nós tivemos, como você já disse, resumiu, praticamente reajuste zero nesses últimos 3 anos. Muito bem, Cláudio. As pessoas devem ser prioridade, os servidores públicos devem ser prioridade e a segurança pública hoje é prioridade no Brasil. Mas voltando ao assunto da questão salarial, da inflação, André, nós temos visto um cenário negativo, mas o governo sempre falou desse cenário negativo. Quais são as mudanças necessárias para que o governo possa sair desse cenário negativo e trazer investimentos para o servidor público, para as pessoas que fazem de Mato Grosso do Sul um estado pujante? O que é mais curioso e bem oportuno na sua pergunta é porque sempre é assim. Para os servidores públicos, né, nas negociações salariais que eu tenho acompanhado, os sindicatos que são filiados ao Diese, seja no âmbito do fórum, seja cada um na sua demanda particular, nunca tem dinheiro. Mas quando a gente vai, né, e aí tem os documentos que ele tem apresentado alegando que não há recursos suficientes para atender as demandas dos trabalhadores do setor público. Mas quando a gente vê os vários comerciais na mídia, mostra um estado realmente pujante, com investimentos, né? O Cláudio bem lembrou e oportunamente lembrou da questão das isenções fiscais. A partir do momento que o governo dá uma isenção fiscal e concede uma isenção fiscal para essa empresa, é menos recurso para os caixas do governo do estado. E isso vai fazer falta em alguma ponta. Então, quando ele sabe, né, voltando ao documento, ele tem demonstrado documentalmente que ele não tem condições de fazer, né, promover os aumentos, investir mais em saúde, educação, transporte, segurança. E aí a lei de responsabilidade fiscal, ela aponta uma série de caminhos para que o governador possa então tomar, junto com os seus gestores, essas medidas para que esse limite volte aos padrões aceitáveis por essa lei. Então, por exemplo, ele não pode fazer mais licitação, ele não pode contratar mais outros servidores, inclusive servidores comissionados, perdão. Então, ele tem uma série de restrições que, se ele seguir, e principalmente nesse momento, se ele fizer uma revisão nos repasses que são transferidos para o nosso setor legislativo e para o judiciário, especialmente para o judiciário, a gente pode ver uma melhoria muito significativa nas contas. Uma outra coisa que a gente tem que considerar nesse cenário é justamente a aprovação de uma lei que limita os gastos do governo do estado durante os próximos anos. São 10 anos que haverá essa limitação. Então ele está pensando em provocando prejuízos nas gestões atuais e para gestões futuras. Só que a gente vai ter um aumento na demanda. O serviço público nunca deixa de ter demandantes. A população sempre vai atrás da polícia, ainda mais com o aumento da violência. Quando ela está passando por situações de enfermidade, ela vai para os postos de saúde, vai para os hospitais. As crianças continuam indo para a escola, educação de jovens e adultos, educação integral, e para isso precisa de dinheiro. Então o governo ele deve fazer esse papel de revisar suas contas e fazer os remanejamentos orçamentários que são possíveis de serem feitos. E aí sim, ele consegue estabilizar essa situação e cumprir realmente o papel de valorização das pessoas, como ele alega tanto nas propagandas. Muito bem falado, André, mas pensando nesse assunto, tem que ser de forma urgente, porque estamos aí no período eleitoral. O governo, 6 meses antes das eleições, ele não pode mais fazer investimentos e nem aumentos salariais para não deturpar a eleição. E lembrando que promoções, salário em dia, Cláudio, é dever do Estado. Nós não estamos sendo beneficiados, os servidores públicos não são os culpados da crise e da má gestão. Nós apenas queremos ser prioridades. Um exemplo bem claro são 100 mil reais que saiu ontem ou antes de ontem, em Diário Oficial, passando para a Festa da Linguiça em Maracaju. Tudo bem, um evento cultural, um evento festivo, mas nós temos uma fronteira desguarnecida, onde uma viatura ela não tem combustível suficiente,
o policial está passando necessidade e temos aí policiais sendo mortos pelo próprio trabalho, em razão de defender a nossa sociedade. Queremos que o servidor público seja prioridade e ele seja valorizado nesse governo. Portanto, o Simpol vai lutar e contamos com todos os servidores públicos nessa luta. Cláudio, diante dessas afirmações, o que podemos fazer de imediato como mobilização dos servidores públicos para que possamos alcançar o RGA e também uma valorização merecida do servidor público em Mato Grosso do Sul? Não existe discurso. Eu acho que esse canal de comunicação de vocês está de parabéns, porque aqui a gente tem que falar a verdade. Eu acho assim que nós, servidores, o Fórum de Servidores tem esse papel de levar a verdade. Vocês, presidentes de sindicatos, têm feito isso. Fizeram um acampamento muito bonito de enfrentamento em 2017, mostrando para o governo que não é todo sindicalista que come na mão dele para legitimar as suas ações. Isso é muito importante, a educação, a saúde. Eu acredito que a mobilização tem que ser feita. Nós não podemos nos prender simplesmente a dados técnicos mostrados pelo governo, porque você bem sabe que quando a gente vai para a mesa acaba divergindo, porque toda a verdade não vem. E ir para o enfrentamento, o que não pode é o servidor pagar a conta dessa roubalheira, ter o seu salário defasado por inflação, que oficialmente é de 2,9%, mas a gente sabe que é muito maior que isso, certo? E lutar, porque infelizmente hoje no Brasil está acentuada a luta de classe. Então eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar vocês mais uma vez e dizer ao servidor que ele tem toda a oportunidade de mudar a história e parar com esta retirada de direitos, mas desde que ele se manifesta também fisicamente nos movimentos e nas mobilizações. Então, Cláudio, devemos sair da zona de conforto. O Fórum dos Servidores vai encampar, o Simpol é um dos coordenadores, estaremos nessa luta. Os servidores públicos têm que acordar, é o momento da luta, o momento da união, porque sem união nada conseguiremos. Obrigado, Cláudio, pela sua participação, é importante tê-lo conosco nessa caminhada. Obrigado. Muito obrigado, Andréia. O DIEESE é importantíssimo para subsidiar os sindicatos na luta salarial, na luta por estrutura. Agradecemos sua presença pela participação no primeiro programa Papo de Polícia. Eu que agradeço o convite, agradeço a parceria do Simpol Mato Grosso do Sul com o Escritório Regional do DIEESE aqui no estado. Outros sindicatos também podem e devem procurar o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Somos um patrimônio do movimento sindical justamente para subsidiá-los nesse enfrentamento. Esse é o Papo de Polícia, nosso primeiro programa. Visamos esclarecer os policiais civis sobre as lutas do sindicato, a luta dos servidores públicos, mostrar à sociedade a participação da Polícia Civil como protagonista nas lutas sociais e no enfrentamento à criminalidade. Falaremos sobre acampamento, discussões políticas, salariais e sobre o trabalho dos policiais civis. Curtam as nossas redes sociais e compartilhem esse vídeo. Contamos com vocês para que possamos ter uma Polícia Civil cada vez mais valorizada e eficiente.